A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em Apocalipse, capítulo 17. O título diz: A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do Bom Espírito. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentado sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito em um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha em sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da iniquidade da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição, a dominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos justos, dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Glória. Somente esses versos, irmãos. Glória ao nome do Senhor, um texto bastante extenso. Glória a Deus. Mas o assunto que o Senhor quer tratar, glória ao nome do Senhor, já está nesses versos. Quero ler, irmão, quero exortar essa palavra com a ajuda dos irmãos. Onde os irmãos estiver, vamos ficar bastante na comunhão, os irmãos. Glória a Deus, prestar bastante atenção. Glória ao nome do Senhor, que o Senhor está me visitando bastante através dessa palavra. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Quando tudo começou, aleluia, logo ali a ressurreição de Jesus, que se ascendeu aos céus, deixando, glória a Deus, os seus apóstolos aqui na terra, aleluia, para que se fosse proclamado o evangelho do Senhor nos 4 cantos dessa terra. Glória a Deus. E ali, aleluia, o dragão, o nosso inimigo, aleluia, glória a Deus, aleluia, descrito na Bíblia, glória ao nome do Senhor, aleluia, como Roma naquela época, aleluia, quando Roma e o mal, aleluia, que se apoderava dela, aleluia, viu, aleluia, que não tinha como vencer, aleluia, os cristãos, glória a Deus, aleluia, não poderia vencer uma ideia, glória a Deus, uma ideia boa, aleluia, do evangelho, que era pregado, aleluia, por aqueles que foram testemunhas de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Os cristãos só cresciam quanto mais, aleluia. E Roma, aleluia, quanto mais matava, aleluia, quanto mais decapitava, quanto mais eles crucificavam os cristãos, jogando nas arenas, aleluia, mais cresciam os seguidores de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Ao ponto, aleluia, da tática escolhida por eles, aleluia, a tática escolhida pelo nosso inimigo, aleluia, o inimigo das nossas almas, aleluia, foi, aleluia, aquele ditado que nós vemos no mundo, aleluia, se não pode com ele, junte-se a ele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E agora vem o assunto da palavra, glória a Deus. O Senhor, e com isso tudo que foi dito agora, glória ao nome do Senhor, surgiu, aleluia, a primeira apostasia, glória a Deus. Apostasia é uma palavra que significa traição, aleluia.
significa divórcio. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, bem na comunhão, aleluia, e devagarzinho, através dos séculos, aleluia, o grande dragão, aleluia, Roma, aleluia, através do seu imperador Constantino, unificou, aleluia, o cristianismo com Roma, aleluia, fazendo com que, aleluia, aqueles que eram nossos inimigos, aqueles que mataram milhares e milhares, que judiavam, aleluia, que crucificavam, aleluia, que estrupavam, que faziam de tudo, glória ao nome do Senhor, viraram amigos, viraram, glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, pessoas a ser seguidas, aleluia, e bem debaixo dos nossos olhos, através dos séculos, aleluia, foi colocando sua cultura pagã, aleluia, a sua cultura, glória ao nome do Senhor, disfarçada, aleluia, de tradição, de coisa boa, aleluia, em nossas mentes, disturpando, omitindo, fingindo ser do Senhor, se vestindo às vezes como Senhor, falando até como Senhor, aleluia, adaptando, aleluia, culturas, aleluia, pagãs, feriados, aleluia, inventando datas, glória ao nome do Senhor, fazendo a idolatria dos santos, aleluia, do comportamento, glória ao nome do Senhor, resultando, aleluia, naquilo que vemos nos dias de hoje, glória a Deus, aleluia, santo é o seu nome, glória, glória a Deus, bastante comunhão, irmãos, aleluia, com, aleluia, a correria do dia a dia, glória a Deus, não cuidamos mais dos nossos como antigamente, glória a Deus. Vemos nos dias de hoje, aleluia, todos desatentos, aleluia, glória a Deus. Como pais, aleluia, desatento com os filhos, que caem em armadilhas fácil, glória a Deus. Filhos ainda pequenos, aleluia, já manifestando espíritos, aleluia, contrários, aleluia, em relação, aleluia, ao seu comportamento, à sua sexualidade, aleluia, enganados por ideais pagãos, aleluia, por ideais caídos, por doutrinas, aleluia, vãs desse mundo. Marido, aleluia, não mais cuidando das esposas, aleluia, porque o Senhor deixou, aleluia, instrução para que os amigos amassem as esposas como amava Deus a igreja, glória a Deus. E as esposas, muitas vezes, aleluia, não sendo mulheres sábias, mas sim mulheres tolas, glória ao nome do Senhor, aleluia, com práticas pecaminosas, aleluia. Santo, santo Deus, glória ao nome do Senhor, com, aleluia, práticas adúlteras, aleluia, seguindo somente a vontade da carne, os desejos dos olhos, glória ao nome do Senhor. Vivemos, irmãos, aleluia, uma geração má e adúltera, aonde, aleluia, a grande maioria acredita-se em tudo, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Todos colocam, aleluia, sorte em homens, aleluia, em programas de TV, santo é o Senhor, glória a Deus, que só ensinam confusão, sexo, aleluia, traição, ambição, poder, cobiça, raiva, glória ao nome do Senhor, diversos espíritos espalhados, aleluia. E o povo debate isso nas ruas como se fosse uma coisa, aleluia, muito importante dentro das nossas vidas. Glória a Deus. Como se fosse, aleluia, uma doutrina. Aleluia. Fazem muitos desses seguidores, aleluia. Fazem muito desses ídolos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Seguem muitas vezes a dois senhores, aleluia, a sedução, o dinheiro, aleluia, tudo isso, glória ao nome do Senhor, e muito mais,
Santo, santo tu és, Senhor. Glória o seu nome. Glória, glória a Deus. Mas está escrito, irmãos, na palavra de Deus, aleluia, que aquela mulher que entrou no deserto, aleluia, com vestes brancas, pura, aleluia, limpa de mão e pura de coração, sem pecado, aleluia, ao longo do tempo, aleluia, viu que a vida não é fácil, que a vida não era brincadeira, aleluia, e não aguentou. Santo Deus. Bastante comunhão, irmãos, glória ao nome do Senhor, aleluia, santo Deus, não aguentou firme, aleluia, com Jesus, como Jesus aguentou as chicotadas, aleluia, coroa de espinho e o madeiro da cruz, glória ao nome do Senhor, aleluia, santo Deus, não aguentou os apontamentos, aleluia, as perseguições, aleluia, entregou, parou de lutar, esqueceu de quem ele ou de quem ela é filha, aleluia, se acostumou, aleluia, viver em trevas, viver em pecado, glória a Deus, escutou muitas vezes amigos, aleluia, aleluia, santo Deus, livros, aleluia, glória a Deus, aonde falava não tem nada a ver, isso pode, aquilo pode, glória a Deus, santo é o Senhor. Se juntou com os inimigos, aleluia, se prostituindo, cuspindo muitas vezes no prato que comeu, glória ao nome do Senhor, e muitas vezes, aleluia, santo Deus, aleluia, cometendo o único pecado, aleluia, que não tem salvação, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, glória ao nome do Senhor, pois se vendeu, entregou, aleluia, nas mãos do inimigo a única coisa, aleluia, que nós temos de valor dentro de nós, a nossa alma, aleluia, que o Senhor falou no céu que ela não tem preço, glória ao nome do Senhor, mas que não era, aleluia, nossa, pois foi emprestada pelo nosso Senhor, glória a Deus, para viver aqui na terra, aleluia, e sermos testemunha das coisas, aleluia, que acontecem nessa terra, aleluia. Santo, santo é o Senhor. João, aleluia, quando viu, aleluia, a cena, ficou abismado, glória ao nome do Senhor. Um homem que até ali naquele momento já havia visto muitas coisas, aleluia, ficou perplexo, pois a visão, aleluia, que o anjo lhe mostrava, aleluia, foi de tremer a alma, glória a Deus, de tamanha tristeza, glória ao nome do Senhor, pois, aleluia, a mulher, aleluia, que um dia representou a nós, a mulher que um dia representou a igreja, branca, aleluia, limpa, renovada em Cristo, agora estava sentada nas costas da besta, glória ao nome do Senhor, e ela, aleluia, havia se tornado amiga, havia se tornado uma delas, aleluia, santo Deus, a decadência, aleluia, vendo e se formando e sendo a decadência do mundo, glória ao nome do Senhor, a imoralidade, pois foi possuída pelo espírito da grande prostituta, glória a Deus, esse espírito, irmãos, aleluia, bastante comunhão, glória a Deus, esse espírito vai explicar para todos os irmãos, aleluia, na tarde desse dia, que tudo que acontece de mal nas nossas vidas, aleluia, esse espírito está por trás, glória a Deus, da iniquidade, aleluia, da falta de fé, aleluia, tudo aquilo, aleluia, que o mundo nos oferece, aleluia, para nos tirar da graça de Cristo, aleluia, esse espírito está por trás. Reis, presidentes, glória ao nome do Senhor, políticos, pessoas influentes com dinheiro, aleluia, glória a Deus, pessoas que têm o poder na caneta de mudar histórias de vida, estão todas, aleluia, na maioria das vezes, embriagada por esse espírito, glória ao nome do Senhor, aleluia.
E assim, glória ao nome do Senhor, João viu, aleluia, que em sua mão havia uma taça de ouro, glória a Deus. E ela bebia o sangue dos justos, aleluia, glória ao nome do Senhor. Tragados que foram mortos, destruídos por tanta iniquidade, por tanto mal. Glória ao nome do Senhor. Chegando, aleluia, glória a Deus. Há muitas vezes, aleluia, colocando os seus nomes na sua lista. Glória a Deus. Os nomes daqueles, aleluia, que um dia estiveram o nome no livro da vida. Glória ao nome do Senhor. Que caíram da graça, santo é o Senhor, aleluia. Saíram da porta estreita, aleluia, para andarem como gado de manobra, aleluia, aleluia. De um lado para o outro, sem direção, batendo cabeça, se machucando, aleluia, glória a Deus, santo Deus. Se aprofundando cada vez mais, aleluia, no lamaçal do pecado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluia. Não é isso que vivemos nos dias de hoje? Glória a Deus. Mas Deus, através dessa palavra, irmãos, bastante comunhão, glória a Deus. No dia de hoje, diz a sua igreja, aleluia, tem bom ânimo, filhos meus, pois logo, logo estarei chegando, aleluia. E mais ainda, tenho um pedido a fazer a cada um daqueles que me amam de verdade, aqueles que me seguem, aleluia. Sejam a minha luz do mundo, aleluia. Clareiam os passos, aleluia, daqueles que estão perdidos, daqueles que, aleluia, vão se arrepender, estão se arrependendo, glória a Deus, o máximo que puderem, sem distinção de ninguém, glória a Deus, porque vocês, aleluia, conseguem enxergar somente com o olhar carnal, mas eu vejo, aleluia, através da alma de cada um, conheço cada um, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mesmo, aleluia, faça pedido, aleluia, sabendo que cada um de vós, aleluia, pode estar, aleluia, na dor, na humilhação, aleluia, mas que não caíram em tentação, glória a Deus. Sejam meus filhos a luz do mundo e o sal da terra, glória ao nome do Senhor, aleluia. Santo Deus, muitos foram e ainda serão chamados, glória a Deus, mas poucos serão os escolhidos, glória a Deus, pois dessa palavra, aleluia, da tarde desse dia, nos lembra, aleluia, o Senhor, para ficarmos, aleluia, muito atentos, pois antes, aleluia, da segunda vinda, aleluia, haverá a segunda apostasia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quer dizer, irmãos e irmãs, aleluia, que ainda nós vamos ser traídos de novo. Glória ao nosso nome do Senhor. Seremos traídos no nome do Senhor, aleluia. Vão nos forçar a fazer muitas coisas, aleluia, em nome dele. Mas te diz o Senhor por essa palavra, aguenta firme, irmãos, aleluia. Lembra-se de mim, aleluia. Glória a Deus, se esse ano foi ruim, o ano que vem ainda vai ser pior, aleluia. Mas, aleluia, o Senhor diz, aleluia, glória a Deus, que veremos coisas, aleluia, que nós não imaginávamos ver. Mas, aleluia, o Senhor através dessa palavra, aleluia, vem nos dizer, aleluia, na tarde deste dia, aleluia, que aquele que estiver em comunhão, eu estarei com cada um de vós, aleluia. Santo é o Senhor. Tá bom assim, irmãos, aleluia. O Senhor, através dessa palavra, aleluia, vem nos dizer que vai estar conosco, aleluia. Quem tiver com um olhar espiritual, aleluia, vai me ver no trabalho, aleluia. Vai me ver na escola, vai me ver na igreja, glória a Deus.
vai me ver nos montes, na praia, no campo e principalmente, glória ao nome do Senhor, vai me sentir dentro do seu coração, glória a Deus, trabalhando por cada um de vocês, vivendo a sua vida, vivendo, aleluia, as suas dores, a sua angústia, glória a Deus, aleluia, te pegando no colo, te fazendo aleluia, um carinho. Meu Deus, que palavra é essa? Glória ao nome do Senhor, aleluia, na tarde desse dia. Que virtude de pregar essa palavra, irmãos, aleluia. Se está faltando amor aí, recebe amor. Está faltando paz, recebe paz, aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo. Que comunhão é essa, irmãos? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para encerrar essa palavra, irmãos, o Senhor diz: eu amo cada um de vocês, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e assim, aleluia, glória a Deus, vamos continuar ouvindo a palavra, aleluia, glória a Deus, guardando ela no nosso coração, porque como escutamos ontem na palavra de ontem, glória a Deus, aleluia, o Senhor está ansioso, aleluia. O noivo está ansioso para encontrar a sua noiva, que somos nós, a igreja. Essa é a palavra, Deus seja eternamente louvado.